Vocês já repararam que cada vez mais as empresas têm buscado tecnologias de nuvem ou cloud para melhorar tanto a sua infraestrutura quanto as suas aplicações? Então, esse é o tema de hoje. Fala pessoal, bem-vindos ao canal Mentoria Cloud. Meu nome é Fabiano e hoje a gente vai falar um pouco sobre nuvem, um pouco da história da nuvem e como que as empresas cada vez mais têm utilizado a nuvem para melhorar seus processos, suas atividades e como seus trabalhadores utilizam ela também para melhorar suas vendas, como atingir clientes. Então a gente viu muito disso agora na pandemia, empresas tiveram que se conectarem no mundo digital, muitas empresas que não tinham trabalhando com nuvem até então, tiveram que utilizar a nuvem agora tanto para atender os seus clientes, que agora não podem ir nas suas lojas físicas, nos seus comércios, também para os seus trabalhadores. Empresas do nada tiveram que deixar os trabalhadores em casa. Como é que eles iam continuar conseguindo produzir ao mesmo tempo que eles estão remotos, não estão dentro da empresa? Então foi um desafio muito grande que várias empresas tiveram que administrar durante essa pandemia. E se a gente for ver, isso tudo tem um histórico. Isso começa, todas essas grandes tecnologias, essas mudanças tecnológicas, fazem parte de fazem parte de revoluções. Então a gente tem algumas revoluções na história, e desde a indústria 1.0, indústria 2.0, então mudou a forma que a sociedade interage também com essas novas tecnologias. Então, desde a mecanização, máquinas a vapor lá atrás, mudou a forma como era a produção, a indústria em si começou a nascer, e depois, quase 100 anos depois, um pouco menos de 100 anos, surgiu a indústria 2.0. E ali tem um ganho de escala, que é o que a gente fala de linhas de produção, principalmente com o Henry Ford também surgiu todo esse processo de linhas de produção e utilizando a eletricidade. Então são tecnologias que chegaram na indústria para poder melhorar a forma que a indústria trabalhava e que acabou que a sociedade também utilizou isso para melhorar também a forma que as pessoas utilizavam isso no dia a dia. E aí, um salto de quase 100 anos depois, tem a indústria 3.0. E ali começa a surgir os computadores, robótica, então uma grande evolução na mecatrônica. E isso também teve um ganho gigantesco, que a gente vê hoje. Então isso surgiu na indústria lá no final da década de 60, início da década de 70, e a gente foi ver isso realmente, porque os computadores foram chegar em todas as casas, por volta da década de 90, início dos anos 2000. E isso foi uma tecnologia que surgiu lá atrás e que a sociedade incorporou e começou a trazer, criar valor em cima disso também. E o que a gente tem vivido hoje é o que a gente chama de indústria 4.0, já são sistemas que são integrados, então são dispositivos conversando com dispositivos, pegando informações de pessoas, informações de sistemas, para trazer alguma inteligência e assim conseguir tomar melhores decisões. E qual que é o ponto aqui principal? A tecnologia hoje em dia, cada vez mais, tem se transformado de forma mais rápida. Então, o ganho de tecnologia está sendo exponencial nos últimos anos. Então, a gente pode ver que todas essas revoluções tinham um gap entre uma e outra por volta de 100 anos. Agora, a última virada da indústria 3.0 para 4.0 já caiu para 40. E se a gente for ver a evolução da tecnologia hoje em dia, cada vez mais a gente pode assumir que isso vai diminuir a passos largos. Então, hoje, 40 anos, provavelmente uma nova revolução vai ser em cima de 10 anos. E aqui a gente tem um exemplo claro, algo que mudou a vida das pessoas como um todo. Essa aqui é uma foto mostrando a Praça do Vaticano. A Praça do Vaticano aguardando, então todo esse público aqui está aguardando a sucessão do Papa. Nesse caso é a sucessão do Papa João Paulo II. Então a foto de 2005, como vocês podem ver aqui, poucas pessoas carregando celulares ou fazendo outras coisas. Todo mundo está concentrado ali num único ponto. Aí, um período de 8 anos após, mesmo local, mesma situação, sucessão do Papa, e aqui vocês podem ver que mudou bastante a fotografia. E o que aqui mostra? Que em pouco tempo teve alguma revolução tecnológica que mudou tudo. Mudou a indústria, mudou como as pessoas interagem, mudou a sociedade como um todo. E isso tem sido cada vez mais frequente, novas tecnologias conseguindo mudar a forma como a sociedade interage. Então, um outro ponto aqui, que o pessoal pensa que, olhando essa foto aqui, é só questão do smartphone, tablet, mas não. Aqui também tem a questão de geração de dados. Cada vez mais aqui são aplicativos que estão coletando dados, você está passando dados, você está
utilizando aqui para poder postar fotos nas suas redes sociais. Isso é uma montanha gigantesca de dados, e esses dados são produzidos, depois consumidos, analisados para depois trazer alguma informação, trazer valor. Então acaba que esses dados que antes não eram coletados, hoje eles trazem valor. Muitas empresas trabalham só com a informação para poder gerar valor e assim ter a sua receita. E qual que é o ponto? O que ajudou a desprender, a criar todas essas linhas aqui é a nuvem. A nuvem é o ponto onde você vai conseguir coletar todas as informações, processar elas e, além disso, transformar elas em valor. Então, a nuvem ela tem um poder de processamento muito maior do que você teria no seu data center, porque você pode escalar de forma virtualmente exponencial, sem limites. E, além disso, você também tem um custo muito mais baixo. Então, a nuvem também trouxe essa vantagem. Ela consegue ser amplamente utilizada porque o custo dela diminui, o custo dela é baixo, porque você está pegando um data center e está dividindo para várias pessoas que utilizam o mesmo data center, em vez de você construir o seu próprio, comprar seu hardware, etc. Então você pode ter hardwares ali compartilhados, então diminui o custo. E qual que é a vantagem disso? Antigamente, você quisesse criar uma aplicação de machine learning, por exemplo, o que você teria que fazer? Você teria que comprar um hardware, um supercomputador. Então, ali atrás, praticamente só grandes empresas ou grandes instituições de ensino tinham acesso a esse tipo de sistema, então só eles conseguiam produzir softwares ou aplicações que conseguiriam utilizar esses recursos. Hoje em dia, não. Uma startup que está nascendo hoje, que não tem nenhum centavo ainda, está querendo fazer o seu MVP, ou seja, criar um produto ali para poder testar, fazer um protótipo, ela já consegue ter acesso às tecnologias de ponta pela nuvem e vai pagar somente por aquele período que ela for utilizar. Se ela for utilizar por 5 minutos para poder viabilizar uma ideia, ela vai pagar por 5 minutos de acesso àquele recurso. Então, democratizou bastante a nuvem, democratizou bastante o acesso a recursos que anteriormente eram bem limitados a uma certa classe de empresas ou instituições. E algumas empresas tiveram uma vantagem maior, elas nasceram na nuvem. Então aqui são alguns exemplos de empresas que nasceram na nuvem. E qual que é o ponto aqui? Como elas nasceram na nuvem, elas não precisam, elas não dependem de manter uma infraestrutura própria. Então as pessoas que fazem parte da empresa, os funcionários, eles ficam dedicados a melhorar suas aplicações, criar novas funções, novas features, ou mesmo criar novas linhas de negócio e assim cada vez mais trazer mais receita para a empresa. Empresas que têm legado, ela continua tendo um data center para administrar, então tem várias coisas que ela tem que fazer. Por exemplo, manter o servidor up to date, então fazer os patches de segurança. Ela tem que gerenciar o contrato de fornecimento de diesel para os seus geradores, troca de bateria dos seus no-breaks, toda a parte de rede, cabeamento, tudo isso é responsabilidade de quem tem o seu próprio data center. Muitas vezes esses valores ficam ocultos, porque acaba sendo diluído dentro da empresa. Então ninguém sabe ao certo quanto que é o custo mesmo de operação de um determinado aplicativo dentro de uma empresa que tem toda a sua infraestrutura on-premise. Na nuvem não, você consegue também dividir os custos ali, fica mais fácil de você verificar qual o custo de uma aplicação para saber se está tendo um custo-benefício atraente. Caso contrário, você pode parar aquele projeto e começar um projeto novo que tenha um custo-benefício melhor. E aqui o que eu gosto de destacar é que uma dessas empresas aqui, para mim, ela traz duas principais características de nuvem. Então, se a gente for olhar aqui, esses aqui são alguns números fornecidos pelo Fórum Econômico Mundial, mostrando quanto cada produto demorou para atingir 50 milhões de usuários. Então a gente pode ver que os produtos que nasceram numa época anterior, eles demoraram mais tempo para atingir. Também porque a população era menor, então tem várias outras variáveis aqui que não acontecem hoje. Só que vocês vão vendo que cada vez que vai ficando mais recente, então, por exemplo, produtos como o iPod, demorou apenas 4 anos para você atingir 50 milhões de usuários. Mesmo sendo um produto físico, que depende de logística para ser distribuído. E aí a gente vai para os produtos digitais. Então a gente tem o YouTube, 4 anos também, aí vai para o Twitter 3, Facebook 2. E um desses aplicações aqui demorou apenas 19 dias para atingir 50 milhões de usuários. E essa aplicação é o Pokémon GO. Então o Pokémon GO, para mim, ele traz duas principais características de nuvem, na minha opinião, quando a gente fala de nuvem pública, que é primeiro a escalabilidade e depois a elasticidade. Então, pensando na escalabilidade primeiro,
Você não consegue escalar uma aplicação de 0 a 50 milhões de usuários no ambiente on-premise, principalmente aqui no Brasil. Quando você vai comprar hardware aqui no Brasil, você tem que importar eles, não são fabricados no Brasil. Então você demora de 90 a 120 dias para conseguir pegar esse hardware. Depois disso, você tem que instalar ele dentro do seu data center e depois configurar ele para ele poder receber essa aplicação. Então, é um prazo muito grande e você não consegue escalar isso de uma hora para outra. Então, vamos supor que você criou uma aplicação, você está estimando que ela vai crescer em média, sei lá, 50% ao mês, que já é um valor muito alto. Você vai comprar hardware para poder manter aquela operação para os próximos meses, mas você não vai comprar hardware para poder segurar isso por 1 ano, 2 anos, pensando que, vamos supor que tem um pico. Você está pensando que vai crescer 50%, de repente, igual o Pokémon, em 19 dias sobe para 50 milhões. Você não teria hardware suficiente para toda essa demanda. Então seria esse ponto. A nuvem, em poucos cliques, ou mesmo automaticamente, você consegue escalar essa infraestrutura de acordo com a demanda. Começou a demandar mais, eu escalo mais minha infraestrutura. E o segundo ponto, para quem lembra do Pokémon GO, do mesmo jeito que virou uma febre da hora para outra, todo mundo só falava disso, em mídias sociais, em TV, todo lugar só falava disso. Passou 4, 5 meses, ninguém mais falava de Pokémon GO. Então, se a gente assumir que no pico dele chegou a 50 milhões de usuários, poucos meses, 4 meses depois, ele caiu para 5 milhões de usuários. Porque ninguém mais fala disso, não é mais um assunto. Então, se a gente assumir que caiu isso, a minha infraestrutura, se tivesse comprado num price para suportar 50 milhões de usuários, 4 meses depois eu estaria suportando 1/10 dessa mesma quantidade de usuários. E o que isso traz para mim? Ele traz um prejuízo muito grande, porque eu vou estar tendo uma receita em cima de 5 milhões de usuários, sendo que a minha infraestrutura suporta 50 milhões de usuários e vai estar depreciando essa infraestrutura. Então, o custo-benefício para essa aplicação talvez não valeria a pena. Talvez, dependendo da empresa que estivesse nascendo com uma aplicação dessa, ela poderia falir, porque ela estimou que ia continuar crescendo ou mantendo aquela quantidade de usuários, então ia ter uma receita em cima de 50 milhões de usuários, só que agora caiu para 5. Então, o custo-benefício já não vale. E na nuvem ela traz esse valor também, ela traz essa característica, a elasticidade. Com a elasticidade eu consigo tanto aumentar a minha infraestrutura para suportar os 50 milhões de usuários, quanto eu consigo diminuir essa infraestrutura e agora ter uma infraestrutura que suporta somente 5 milhões de usuários. Então o custo que eu estou pagando para suportar agora é de acordo com a receita que eu estou tendo. Então o custo-benefício faz sentido para a minha empresa, eu consigo manter e cada vez mais que eu for crescendo em questão de usuários, eu vou aumentando minha infraestrutura de acordo, sem precisar esperar 90, 120 dias. Eu consigo fazer isso automaticamente ou apenas alguns cliques na hora eu já consigo subir essa minha infraestrutura. E aqui é um ponto que não só essa questão que a gente está falando de escala, mas é um problema que move também a cabeça dos diretores das empresas, ou do Senior Leadership Team, como vocês preferem definir. E qual que é o ponto aqui? Se você pensar, ela satisfaz a maioria das necessidades das grandes empresas, médias empresas, pequenas empresas hoje em dia. Primeiro, agilidade. Então, se você é uma startup, você precisa ser ágil o suficiente para chegar no mercado rápido e conseguir cada vez mais adquirir novos clientes. Se você é uma grande empresa, também, você tem que ser ágil o suficiente para não deixar que empresas que estão chegando agora no mercado tomem seu market share, ou tomem parte do mercado que você já tem. Então você tem que ser ágil. Isso é o que os CEOs ou presidentes das empresas buscam. E a nuvem traz essa agilidade, que a gente viu no Pokémon GO, o exemplo do Pokémon GO. Em pouco tempo, você consegue escalar rapidamente a sua infraestrutura para suportar aquela demanda. Então esse é o primeiro ponto. Outro ponto é o CFO, que é o diretor financeiro. O que ele busca? O que esse diretor financeiro busca? Eficiência, ou seja, eu gastar cada vez menos, trazendo mais valor para meus clientes, sem perder qualidade. Esse é o principal ponto. E a nuvem também consegue trazer vários recursos ali de melhorar a eficiência dos seus recursos. Um exemplo é exatamente a elasticidade. Se eu não estou demandando aquele ponto ali agora, sei lá, a minha infraestrutura eu não preciso agora ter uma infraestrutura tão grande para suportar 50 milhões de usuários, eu consigo diminuir e vou começar a pagar somente para 5 milhões de usuários. E isso é eficiência, que eu não tenho no on-premise. Uma vez que eu comprei o hardware vai estar lá depreciando num período ali. Normalmente 3 anos que você tem garantia dos fornecedores. E além disso, você também tem o CMO, que é a pessoa responsável pela parte de marketing da empresa, ou Chief Marketing Officer. Qual que é o ponto dele ali? Ele busca formas diferentes de engajar com seus clientes. Então a nuvem traz todos os recursos, inteligência artificial, vários outros dados ali que ele consegue consumir
e gerar ali dentro da plataforma, que você consegue interagir melhor com seus clientes. Então, traz mais informações, você consegue analisar grandes volumes de informação, utilizando a escala da nuvem para poder processar essas massas de dados e assim trazer formas novas de engajar com seus clientes. Então é um dos pontos aqui também. Eficiência que eu tinha mencionado, então a gente tem, por exemplo, dentro da nuvem, eu consigo definir, por exemplo, tem horários de pico da minha empresa, que é das 7 da manhã às 7 horas da noite, eu posso ter pontos aqui onde a minha infraestrutura precisa de 4 servidores para suportar uma demanda. Só que fora do horário de pico, um servidor basta. Então o que eu consigo fazer? Eu consigo programar que essas 3 máquinas só liguem às 7 horas da manhã e desliguem às 7 horas da noite. Então, em vez de eu pagar por 4 máquinas 24/7, eu vou pagar por uma máquina 24/7, as outras 3 eu vou pagar por 12 horas por 7 dias por semana. Então diminui bastante meu custo. E além disso, tem todos os grandes provedores de nuvem, você também consegue fazer reserva de instância. O que seria isso? Se eu falar que aquelas máquinas são máquinas que eu sei que eu vou utilizar por um período maior de tempo, que seja 1 ano ou 3 anos, sei lá, bancos de dados, que eu sei que vou manter aqueles bancos de dados funcionando, eu consigo fazer reservas com esse provedor. E o que significa isso? Eu vou falar para ele agora, falar assim, ó, vou utilizar essa máquina por 1 ano ou por 3 anos. De acordo com o que você definir, você também tem um desconto, porque eu estou fazendo uma provisão do tempo que eu vou utilizar aquela máquina. Então os provedores te dão um desconto para você utilizar aquela máquina por aquele período, já pré-determinado. Caso você, de uma hora para outra, desista de utilizar essa reserva por 1 ano, por exemplo, ou 3 anos, chega em 2 anos, você fez uma reserva de 3 anos. Em 2 anos você fala assim, não, agora eu não quero mais essa reserva. Você vai pagar uma multa proporcional ali e você pode tirar essa reserva e continuar pagando somente pelo que eu utilizar. Mas ali também, pensando em recursos que você vai manter por muito tempo na sua infraestrutura, faz sentido que você vai ter um desconto bem considerável, podendo chegar até 50% do valor da máquina sem esse recurso. Crescimento rápido, a gente viu ali na questão do Pokémon GO como exemplo, você consegue crescer de forma exponencial. Cargas não previstas. Eu consigo também gerenciar essas cargas não previstas criando thresholds, onde eu posso, por exemplo, definir que, dependendo da quantidade de memória ou CPU que estiver utilizando meus nós ali, minhas máquinas, ou meus recursos, eu consigo escalar isso adicionando novos nós, novos recursos ali para aquela minha aplicação. Dessa forma, mesmo se eu tiver um pico que não é previsto, automaticamente aquela minha aplicação vai ser escalada. A partir do momento que ela não é mais necessária, aquele pico de processamento diminuiu, ele vai voltar ao padrão ali, ao meu padrão de infraestrutura anterior. Então, dessa forma, eu volto a pagar o que eu pagava anteriormente. E a gente sabe, por exemplo, tem algumas empresas, pensando, por exemplo, principalmente em e-commerce, que você tem umas cargas sazonais maiores. Então, dentro da parte do varejo, do e-commerce, você sabe que tem alguns picos de vendas muito maiores. Por exemplo, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Black Friday, cada vez maior, e também o Natal. Nesses dias, você consegue pré-definir, agendar que sua infraestrutura aumente para suportar aquele pico de demanda, que você já sabe que vai acontecer. Então, eu consigo agendar isso para 2, 3 dias anteriores e assim já testar minha infraestrutura, ver que está tudo ok, antes de ter aquele pico já conhecido. Então, tem vários recursos aqui que a nuvem também traz na questão de eficiência. E esses aqui são os principais modelos quando a gente fala de nuvem. Então, a gente tem o modelo tradicional, tem a parte de infraestrutura como serviço, plataforma como serviço e software como serviço. O modelo tradicional é quando você tem toda a nuvem você é responsável por todos os recursos da sua infraestrutura. Então, desde o que a gente está vendo aqui na tela, que seria rede, storage, servidores, virtualização, sistema operacional, dados, aplicação, tudo isso, e algumas coisas que não estão aqui. Como eu mencionei, no-break, geradores, discos, troca de disco, fornecedores, tudo isso também faz parte de quem tem que gerenciar seu próprio data center. Quando a gente vai um pouco mais para a direita, no caso da infraestrutura como serviço ou infraestrutura as a service, você começa a abstrair algumas camadas ali. Ou seja, o provedor de nuvem que você está utilizando vai ser o responsável por entregar alguns serviços, por exemplo, de rede, de storage, armazenamento, os servidores que vão estar ali e a camada de virtualização. Você vai ficar responsável somente do sistema operacional para cima. O que significa isso? Então eu vou ter uma máquina virtual ali dentro, então tudo que está por trás daquela máquina virtual não é responsabilidade mais minha.
meu provedor vai ser responsável por isso. Eu vou ser responsável pelo sistema operacional, ou seja, eu vou continuar sendo responsável por aplicar patches de segurança e cuidar de toda a parte runtime, middleware, data, os dados e as aplicações que estão ali. Se eu for um pouco mais para a direita, já temos a questão da plataforma como serviço. A plataforma como serviço já consegue abstrair mais algumas camadas. Então, a camada de sistema operacional, middleware e runtime, eu não me preocupo mais com isso. E o que significa? Que, por exemplo, eu não preciso fazer patch de segurança do sistema operacional. Se o se o sistema operacional mudar de um para outro, também não é obrigação mais minha de manter aquela última versão do sistema operacional. Então, por exemplo, num banco de dados, vamos supor que eu tenho um SQL server ali. Se eu utilizar ele como plataforma, como serviço, eu não preciso me preocupar mais com onde está que servidor que está utilizando ali para poder ter essa minha base de dados. Não preciso mais me preocupar se eu estou na versão 2017, 2019, 2022, 2025. Nada disso. O provedor vai ser responsável por manter a última versão daquela engine de banco de dados. Então, com isso, eu sempre vou estar up to date, tanto na questão do sistema operacional que está essa minha base de dados, quanto também na própria engine do banco de dados. E eu vou ficar focado na parte de dados e aplicações. Se eu for mais à direita, a gente tem software as a service, onde eu tenho todos os recursos ali, todas aquelas camadas, são administradas pelo provedor de serviço. Então ali eu só vou ter um portal onde eu vou logar e ali eu vou consumir aquele serviço. Então essas aqui são as três principais camadas. E o foco nosso aqui é a parte de Azure. Então o Azure ele fica focado nessas duas principais camadas aqui, que é infraestrutura como serviço e plataforma como serviço. Então vamos ver aqui o que seria isto dentro da plataforma do Azure. Então aqui no caso, você pode ver que a gente tem a parte ali de baixo, que seriam os próprios data centers, a parte física da nuvem, do Azure em si. Acima disso a gente tem a camada de infraestrutura como serviço, e ali os três principais pilares, a gente tem a parte de storage, network e compute, ou os servidores, né, a parte de computação. E a camada acima, que é a camada de plataforma como serviço. E ali tem vários serviços, desde a parte de desenvolvimento, de dados, analytics, IoT, mídia, entre outros ali. E também toda a questão de segurança, autenticação, tudo isso a gente tem ali nas laterais, que também são plataformas como serviço. Então, quando a gente fala de nuvem, muita gente fala assim, beleza, o que é a nuvem? Onde que ela está? Então, nuvem fica em locais como esse aqui. Esse aqui é um data center da Microsoft. Então, vocês podem ver aqui que são galpões gigantescos, onde estão armazenados milhares de servidores, milhares de storage, todos eles interconectados, com milhares de quilômetros de fibra ótica, para poder fazer para ter uma latência baixa ali entre eles e você conseguir operar como se fosse um único local. Então, qual que é o ponto aqui? Se você for olhar, esses data centers estão espalhados no mundo inteiro, são mais de 100 data centers espalhados pelo globo, e esses data centers eles são divididos em algumas regiões, são mais de 60 regiões hoje disponíveis também, né, no Azure. E todas elas são conectadas pelo um backbone próprio da Microsoft. O que isso significa? Então, assim, se eu criar recursos que seja aqui no Brasil, na Europa, Ásia, Oceania, e quiser conectar esses serviços, eu consigo conectar todos eles, fazer toda a comunicação entre esses serviços, sem passar pela internet, sem passar pela rede pública, utilizando somente o backbone da Microsoft. Com isso, eu aumento tanto a questão de segurança quanto diminui a latência, uma vez que esses recursos não vão precisar passar por várias operadoras, vários hops ali na rede para atingir a outra ponta. Então, eu também consigo melhorar a questão de performance na rede. E mesmo empresas que já têm um legado, que vamos supor que tem seu próprio data center, quiser conectar seu data center com a rede pública, com o Azure, por exemplo, você também tem parceiros, mais de 200 parceiros espalhados pelo mundo, que fazem essa conexão, que eles criam um link físico, um link dedicado entre a sua empresa, o data center da sua empresa, e o próprio Azure, o data center do Azure. Dessa forma você consegue comunicar também, fazer uma conexão que a gente chama de nuvem híbrida, onde eu estou conectando meu ambiente on-premise com a nuvem pública e como se ele estivesse dentro da mesma infraestrutura, que eu tenho um link dedicado conectando essas duas pontas. Então, esse aqui é o Azure. Então aqui é o portal principal, o Home, onde tem os principais recursos utilizados aqui. E se eu vier aqui em todos os serviços, eu consigo verificar aqui também serviços divididos por cada área. Então aqui no caso eu tenho os serviços gerais,
Eu tenho aqui, no caso, a parte só de compute, então máquinas virtuais, redes, functions, discos, snapshots, imagens, vários recursos aqui. Além disso, eu tenho a parte de redes, então redes virtuais, load balance, o express route, que exatamente é um link dedicado para você conectar seu ambiente on-premise com a nuvem. As interfaces de rede, firewall, entre outros aqui. E o storage, pensando em armazenamento. Então tem toda a parte de storage aqui também. E aqui são os três principais pilares que a gente fala de infraestrutura como serviço. Se a gente vier aqui mais para baixo, a gente já está pegando a parte de plataforma como serviço. Já tem serviço de web, para armazenamento de páginas, por exemplo, o web service, onde eu consigo colocar minha aplicação web aqui dentro, também como plataforma como serviço, ou seja, eu não gerencio o servidor onde já está armazenado. Parte de containerização, eu tenho a questão dos containers, container instance também, que é, como você utilizar o container como PaaS, ou plataforma as a service. Parte de databases, bancos de dados totalmente gerenciados, desde bancos de dados como o SQL Server, já é mais conhecido, como serviços de open source, então também tem o MySQL, MariaDB, Postgres, e o Azure Cosmos DB também, que é um banco de dados não estruturado, também que você consegue trabalhar, bem flexível também para trabalhar. E além de outros recursos de analytics, IoT, blockchain, machine learning, tudo isso aqui são serviços em plataforma como serviço. Então essa aqui é uma visão mais geral dos serviços do Azure. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de dar o seu like e também se inscrever no canal para receber sempre novos conteúdos relacionados à nuvem e também especialmente ao Azure. Valeu, obrigado e até mais!